Graça e paz para você que está me dando o privilégio, a oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você tem parado aí ao longo desses últimos tempos para poder prestar atenção na palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento, Palavras de Deus. Esse é o canal que Deus colocou no meu coração o desejo de criar para divulgar essa palavra. E hoje nós vamos trazer um tema muito legal para nós podermos então meditar. O tema da mensagem de hoje é: escolha aprender a não desperdiçar o tempo das pequenas coisas. Vá abrindo sua Bíblia, Gênesis 39, do 1 ao 6. Escolha aprender a não desperdiçar o tempo das pequenas coisas. Bem, há algum tempo atrás, alguns vídeos aí, principalmente os vídeos que eu falei criticando essa coisa dos agendeiros, esse pessoal que fica enchendo a agenda e não consegue separar tempo para fazer nada, e eu falei que sou contra e que é preciso que todo cristão que faz a obra do Senhor de vez em quando pare para dar uma relaxada, pare para meditar, pare para orar, pare para rever seus conceitos, sei lá, pare de vez em quando para poder fazer algo que vá contribuir para a sua vida, para melhorar seu ministério. Foi o que eu fiz nesses dias, por isso que nesses dias eu não coloquei nenhum vídeo, então foi o momento que eu aproveitei para isso. Eu quero convidar você que tem visto os vídeos aí, tem recebido os vídeos através das suas redes sociais, mas não tem ainda a sua inscrição feita no canal, aproveita e faz a sua inscrição no canal. Eu tenho muitas mensagens que Deus colocou no meu coração. Eu tenho aí: escolha transformar a provocação do inimigo em oportunidade para mudar sua história. Eu falo de Ana e Penina. Eu tenho Sansão, o homem das escolhas erradas. Falo sobre ele, né? Sansão. Tenho Daniel, homem das escolhas certas. Eu falo sobre Daniel. Eu tenho escolha olhar para a oportunidade em vez de olhar para a crise. Eu falo sobre Davi, que olhou Golias e focou a oportunidade. Eu tenho pecar ou não pecar, uma escolha. Eu falo sobre a mulher adúltera. Eu tenho Jesus escolhe mudar a história de quem quer ter sua história mudada. Eu falo sobre Zaqueu. Então tem muitas mensagens aí que Deus me deu que vão edificar a sua vida. Eu quero convidar você então a se inscrever no canal e que você, ao se inscrever, assista ao vídeo pelo menos 2 minutos e clica no sininho. Você vai receber as notificações e desse jeito que eu estou falando para você fazer, o YouTube vai entender que você quer permanecer inscrito no canal. E quero agradecer a você que já está inscrito, e quero agradecer a você que tem me dado essa força aí, compartilhando, curtindo, tá? E muito obrigado mesmo. E peço a você que continue fazendo isso, curtindo, comentando, compartilhando, para me ajudar a fazer esse canal crescer, para me ajudar a fazer essa palavra ir adiante aos confins da terra. Então vamos ao texto e vamos à mensagem. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, não confundir, lá descendente de Ismael, o filho lá do Abraão com Agar, só para a gente lembrar. Ismaelitas, descendentes dele, são os árabes como nós conhecemos hoje, né? Perdão. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado da sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida.
José era atraente e de boa aparência. Deus possa abençoar essa leitura e nós vamos então meditar a partir de agora. Esse texto é bem conhecido e dele nós vamos tirar lições muito importantes aqui. Bem, primeiramente vamos lembrar que José nos ensina algumas coisas preciosas. A primeira é que nós, como servos do Senhor, precisamos nos comportar como servos do Senhor em qualquer lugar. E eu vou mostrar para vocês dentro do texto, dentro da história de José. José foi criado dentro dos preceitos do Senhor pelo seu pai, o Jacó, e ele estava lá, livre, junto com a sua família, tudo direitinho, tudo dentro dos conformes, como nós conhecemos a história. E Deus era com José, e Deus abençoava José, e falava com José através de sonhos. Lembram que José teve o sonho de que os irmãos mais velhos se prostravam diante dele, ok? Vamos lembrar disso aí, segura isso aí que nós precisamos aprender. Então, José lá, junto do pai, junto das madrastas, dos irmãos, de todo mundo, ele era um servo do Senhor e se comportava como um servo do Senhor. De repente, a sorte dele virou. Ele foi preso pelos seus irmãos, foi traído pela inveja dos seus irmãos, foi vendido como escravo aos ismaelitas, e os ismaelitas pegaram ele, levaram ele para o Egito e venderam ele para Potifar, como nós acabamos de ler. Chegando no Egito, chegando na casa de Potifar, José não tinha ninguém por ele, não tinha nenhum dos parentes dele lá, não tinha ninguém que comungasse a mesma fé que ele lá. Ele mesmo nessa condição, sozinho, longe de tudo, longe de todos, ele continuou sendo servo do Senhor. Então, é inadmissível, tá? É inadmissível um servo do Senhor só se comportar como tal quando está dentro da igreja. Dentro da igreja, louva, dá glória a Deus, e roda, e prega, canta, faz e acontece. E no dia a dia nem parece que é crente, não existe isso. Então você é sal em qualquer lugar. Então você viajou a trabalho, não é porque você viajou a trabalho que você pode fazer qualquer coisa errada escondido. Você está achando que está escondido. Está escondido de quem? Se Deus vê tudo. Está escondido de quem? Você acha que pode estar escondido da mulher, pode estar escondida do marido, pode estar escondido do pastor, pode até estar escondido do pai, da mãe, do conselho disciplinar da igreja, sei lá. Mas de Deus, você acha realmente que se você vive desse jeito aí, dentro da igreja, se porta de um jeito, parece até crente, e fora da igreja, zoa o plantão, você acha que está escondido de Deus? Você está brincando, né? Se você acha isso realmente, então você precisa voltar para a escola bíblica dominical para aprender o basicão da palavra de Deus, hein? Deus está mandando falar desse jeito para alguém, porque tem alguém aí que está me vendo e que está precisando ouvir exatamente desse jeitinho que Deus está mandando eu falar. Então a gente aprende aqui que um servo do Senhor se comporta como servo do Senhor em qualquer lugar. Primeira lição que José nos deixa. Segunda lição que José nos deixa aqui nesse texto é que um servo do Senhor se comporta como servo do Senhor em qualquer circunstância. Ainda há pouco eu falei que José era livre, estava junto da família e era um servo do Senhor. De repente foi traído pelos irmãos, foi vendido e foi maltratado. Certamente que os ismaelitas lá não tratavam ele com flores, nem com beijinho, certamente era com chicote e tapa na cara e coisas desse tipo aí. Mostre algum lugar que escravo era bem tratado. É bem difícil, né? Bem difícil você encontrar algum lugar que o escravo é bem tratado. Por isso ele é escravo, né? Se fosse bem tratado, nem escravo seria empregado. Receberia um salário, receberia as garantias trabalhistas. Então, José, mesmo nessa condição degradante de escravo, ele se comportou como servo do Senhor. E, conforme nós lemos no texto, por causa dessa atitude de José, o Senhor o abençoava. E aqui tem uma terceira lição. Quando um servo do Senhor se comporta como um servo do Senhor, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, quem está à volta dele também é abençoado. Aqui nós lemos, Potifar também foi abençoado
pelas bênçãos que o Senhor tinha sobre a vida de José. E o que José fazia prosperava. Potifar malandramente percebeu isso, se agradou de José, botou José para comandar tudo na casa dele. Ele viu que as coisas prosperavam cada vez mais, aquilo que José fazia, porque José era abençoado, e a bênção que Deus mandava para José, a bênção com a qual Deus abençoava José, refletia-se na vida do Potifar, nos bens, em tudo. Amém? Segurar essa outra lição aí? Um servo do Senhor, quando se comporta como servo do Senhor, ele é abençoado, e outros à volta ainda recebem a bênção do Senhor também. Então, agora vamos para mais uma lição. Vamos lembrar que um servo do Senhor se comporta como servo do Senhor em qualquer lugar, se comporta como servo do Senhor em qualquer circunstância, e quando obedece ao Senhor, se comportando como servo do Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância, ele ainda abençoa outros em volta. Agora, mais uma lição aqui que nós temos que aprender com esse texto aqui de José. José sabia o seu lugar. José entendeu que mesmo ele sendo colocado por Potifar para cuidar de tudo, ele sabia que ele era escravo. E o Potifar colocou ele ali para cuidar da casa, para cuidar dos bens, mas em nenhum momento Potifar deu algum tipo de liberdade para José mexer com a mulher de Potifar. Por que eu estou falando isso? Porque esse mesmo capítulo é o capítulo no qual a safadona lá começa a dar em cima dele. Se a gente continuar a leitura, a gente vai ver. Se vocês perceberam, o último versículo que eu li, foi o versículo 6, ele fala que José era atraente e de boa aparência. E aí a gente continua vendo aqui, ó, que depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Agora vem comigo aqui, sobre a coisa das oportunidades. Eu vou entrar nesse texto, tá, para a gente aprender. Eu me baseei do 1 ao 6, mas vou continuar, porque tem algumas coisas aqui interessantes que nós precisamos aprender e que Deus está mandando eu falar, porque tem alguém que está precisando ouvir. Vamos lá, verso 7. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Perceberam aqui, como eu falei ainda há pouco, que José sabia o lugar dele? Ele deixou bem claro aqui, ele sabia quem ele era, sabia que Potifar deu liberdade para ele cuidar de tudo. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Ou seja, José entendeu que Potifar não deu liberdade para José se engraçar com a mulher dele. Aí José continuou, porque é a mulher dele. Então José entendeu que ele não podia mexer na mulher do Potifar, por ser a mulher do Potifar. E aqui vem o princípio cristão, o princípio religioso, o princípio da comunhão do José com Deus. Olha, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele continua assim. Embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Já estou no 11, vou para o 12 agora. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Bom, eu vou parar por aqui porque o objetivo do texto dessa pregação não é falar da história do José com a mulher do Potifar. Mas eu citei esse texto agora porque Deus está mandando eu falar a seguinte palavra em cima do tema, tá? Tem muita gente que está fazendo, sabe o que? Está achando que
está tendo uma grande oportunidade no meio de uma coisa tão pequena. Eu vou melhorar a explicação aqui, tá? Conforme Deus está falando comigo aqui. Um exemplo: uma mulher que se sujeita a ser amante de um homem casado. Estou falando de homem casado pé de chinelo, não, tá? Estou falando de homem casado rico, um homem casado que tem posses, que tem bens, que tem muita coisa. Então o cara tem a esposa, o cara tem a amante, o cara pode bancar as duas com folga, que não faz nem cosquinha no bolso dele. Ok. Então essa mulher aí, que muitas vezes é pobre, muitas vezes um cara desse pega uma mulher dessas aí, tal, e eu não sei se de repente você que está me vendo aí conhece alguém que está nessa situação, ou se é você mesma. Mas Deus está mandando falar para você o seguinte: essa não é a grande oportunidade da sua vida. Sabe por que que não é? Você pode ter tudo: casa, carro e viagens e cartões de crédito, e acontece porque o cara banca. Só que tem algumas coisas que você precisa saber. Se ninguém teve coragem para falar, Deus está mandando eu falar. Nas horas das festas, das celebrações que ele comparece lá para ser condecorado, para receber comendas, para receber homenagens, etc, etc, quem vai é a esposa. Nas datas importantes, festivas, quem está do lado dele é a esposa. Para você que é a outra, ele reserva lá aquela propriedade que ele tem lá, porque tem tantas propriedades que de repente nem a esposa sabe que tem tantas propriedades assim. Então de repente ele reservou aquele cafofo lá para vocês, aquele lugar especial para vocês saírem. Então para você ele dá isso aí, dá todos esses bens aí, coisa e tal. Pois é, por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. O trecho que eu acabei de ler sobre José, a mulher de Potifar, eu vou explicar para você agora. Se o José se contentasse com essa pequena coisa que estava sendo oferecida a ele, ser o amante da mulher do patrão, ele ia ter algumas regalias. O José poderia ser o amante da mulher do patrão. Um rapaz novo, de boa aparência, atraente, como nós lemos aí, né? A mulher do Potifar é uma mulher bonita. Pode até não estar escrito literalmente no texto, mas José, quando correu, nos dá a entender isso aí, que ela era uma mulher bonita e ele estava começando a ficar com dificuldade para resistir, porque a mulher estava todo dia tentando ele. Nós lemos aqui, dia após dia, ela convidava ele para se deitar com ela. Imagina ele, um rapaz lá com seus 20, 21 anos, tendo que fugir de uma mulher, um rapaz que nunca teve relação sexual com mulher nenhuma, José era um moço virgem. Imagina, José lutando para manter a santidade dele. Aqui vai outra informação para a turma solteira, que é serva do Senhor, para a turma que é viúva aí, serva do Senhor, para a turma que é divorciada, serva do Senhor. Se você quiser que Deus abençoe sua vida sentimental, mantenha sua santidade. Ah, é fácil? Não, claro que não. Eu conheço essa história de perto, porque eu já fui solteiro dentro da igreja e infelizmente por conta de algumas situações que eu não posso falar aqui no YouTube, já falei isso em outros vídeos, meus testemunhos é profundo, é complexo, tal. Eu passei por um divórcio. Então eu tive que encarar isso dentro da igreja como servo do Senhor. Então eu sei que não é fácil. Eu sei que não é. Para manter a santidade é difícil pra caramba. Quanto banho frio eu tomei, quantas madrugadas eu fiquei em oração, em jejum, em clamor, pedindo ao Senhor força para não pecar. Não é mole não, sei que não é. Não estou falando que é não. Mas José nos ensina que é preciso. O José correu. Ele correu, saiu fora para não cair. Ele saiu fora para não pecar contra o Senhor. Ele falou isso para ela: eu não posso fazer algo perverso e pecar contra Deus. Ele sabia quem ele era, como nós falamos aí no começo da mensagem. Então nós, como servo do Senhor, precisamos saber quem somos. Então, se o José se sujeitasse, se contentasse em ser o amante da mulher do patrão, ele ia ter umas regalias lá, ele ia ficar dando um trato na mulher do patrão, ela ia dar um jeitinho para fazer o Potifar dar umas regalias financeiras, de repente para o José, de repente até
fazer o José deixar de ser escravo, ser um empregado, ela ia dar algum jeito, né? Porque esse tipo de mulher consegue manipular o marido. Se ela consegue enganar o marido, ter amante dentro de casa, ou será que vocês acham que José era o primeiro amante dela? José, na verdade, não foi amante. Vocês acham que a primeira vez que ela tentou botar um amante dentro de casa? Vocês acreditam nisso? Embora o texto não aponte isso de forma clara, nós podemos fazer essa conjectura. Então é possível que ela já fosse uma mulher acostumada a ter amantes, já fosse uma mulher acostumada aí nessa linha aí de ter amantes, certo? Até porque o povo egípcio tinha uma característica dessa questão aí da imoralidade sexual, as adorações lá, esses deuses aí que entrava sexo no meio, e esse mau costume os israelitas levaram. Aí nós temos os prostitutos cultuais, enfim, aí já é uma outra história, uma outra pregação. Agora vem comigo, vamos continuar aqui para caminharmos para o final. Então, para você aí, se você se sujeita a ser a outra, você nunca vai alcançar algo melhor que Deus tem para você. Você simplesmente está ali nas pequenas coisas, nessas pequenas coisas. Não consegue almejar as coisas grandes que Deus tem para você. Lembra o que eu falei no começo, que José era um sonhador e que Deus tinha sonhos para ele, que ele seria alguém importante, que os irmãos mais velhos se prostrariam diante dele? Pois bem, se José se sujeitasse a ser o amante da mulher do patrão, se contentar com uma coisa tão pequena como essa, achando que estava bom pra caramba, ele nunca almejaria o espetacular que Deus tinha para ele, que era o quê? Colocá-lo como governador do Egito. Aí vocês conhecem o resto da história, vocês vão ver que José foi preso, acusado injustamente por um estupro que ele não cometeu. Chegou lá na cadeia, ele teve aqueles sonhos e Deus revelou a ele, Deus mostrou a eles que um daqueles dois companheiros de prisão deles, um seria libertado, o outro seria morto. Então José entregou essa interpretação desse sonho, e aí o cara que foi liberto não lembrou dele lá, depois estava preso, mas aquilo fazia parte ainda de um plano de Deus. José ainda ficou mais um tempo lá na cadeia, até que o faraó teve o sonho das vacas gordas e vacas magras, e aí o homem lembrou, poxa, tem um cara na cadeia lá que interpreta sonhos, e o faraó mandou imediatamente chamar quem? O José. E aí vocês conhecem a história, José foi, interpretou o sonho do faraó, e então Deus, através de faraó, exaltou José, colocou ele como governador do Egito, e aconteceu o quê? Cumpriu-se o sonho que Deus deu a ele quando ele era criança. Perceberam? Então, outra coisa que precisamos aprender, para que os sonhos de Deus se cumpram na nossa vida, precisamos ter a paciência para entender que pode não acontecer no tempo que nós achamos que vai acontecer, pode não ser imediato, e precisamos aprender que temos que nos manter íntegros diante do Senhor, não nos desviar das promessas do Senhor, não nos desviar dos mandamentos do Senhor, como José fez, se manteve na integridade perante ao Senhor. Ele não se prostrou diante dos deuses egípcios, ele não se prostrou. Ele era tão íntegro que até mesmo quando deram o nome para ele lá de Zafenate-Paneia, ninguém chamava ele de Zafenate-Paneia. Vocês podem olhar o texto lá, podem olhar o livro de Gênesis, vocês vão olhar. Nem mesmo lá os egípcios chamavam ele de Zafenate-Paneia. Deram esse nome a ele lá, beleza. Isso está registrado na Bíblia, Moisés deixou registrado para nós conhecermos a história. Do mesmo jeito que Daniel não era chamado de Beltesazar na Babilônia, eu já falei isso em outra mensagem. Tamanha era a integridade de Daniel diante de Deus, diante das pessoas, as pessoas respeitavam ele de tal forma que sempre ele era chamado pelo nome dele hebreu, Daniel. Ninguém chamou ele de Beltesazar. A única pessoa que se referiu a ele como Beltesazar foi ele mesmo. Quando ele entregou ao povo da Babilônia alguma profecia que Deus estava mandando, ele se identificou, eu, Beltesazar, porque ele quis se identificar como participante daquele povo ali da Babilônia. Foi a única vez que alguém chamou ele de Beltesazar, foi ele mesmo, só para vocês entenderem e lembrarem.
Então, precisamos aprender isso aí. Se quisermos alguma coisa diante do Senhor, precisamos manter integridade. E precisamos entender que nem sempre as coisas que aparecem diante de nós são as melhores oportunidades, não. Aí, o José aproveitou o quê? Esse período aí que ele trabalhou, aprendeu com o pai dele a negociar, aprendeu com Potifar, administrou a casa do Potifar, coisa e tal. Tudo foi uma preparação para ele poder chegar no governo do Egito e administrar toda aquela produção. Os 7 anos das vacas gordas ele administrou lá e foi uma bênção, juntou, acumulou, guardou nos celeiros. Quando veio o tempo das vacas magras, né, os 7 anos das vacas magras, os anos da fome, o Egito tinha comida para se alimentar e para alimentar as outras pessoas que estavam passando fome. Captaram a mensagem? Como Deus trabalha? Qual é a linha que Deus conduz? Então, caminhando para finalizar, eu compartilho com os irmãos, eu lembro aos irmãos o tema que Deus me deu aqui, tá? E aí nós vamos então fechar essa pregação. Escolha aprender a não desperdiçar o tempo das pequenas coisas. José fez o seu melhor. A tarefa que era dada a ele desempenhava contento. E ficou atento com relação àquilo que poderia ser uma excelente oportunidade, ser o amante da mulher do patrão. Só que na verdade essa não era a oportunidade que Deus tinha para ele. O que Deus tinha para ele era algo muito melhor. Então, para você aí que está vendo, ser amante de um homem casado rico não é a melhor oportunidade que Deus tem para você. Deus tem algo muito melhor, tá? E que Deus esteja abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês que está aí do outro lado, ouvindo e vendo esse vídeo, sendo abençoado por essa palavra. Que seja o Senhor falando ao coração de cada um de vocês, nunca seja eu. E mais uma vez eu quero convidar vocês, tá? A que se inscrevam no meu canal, vocês que porventura têm visto os vídeos, mas não estão inscritos. Tenho aí mensagens que eu creio que Deus vai falar poderosamente ao coração de cada um de vocês. Ter intimidade com Deus é uma escolha. Eu falo ali, Êxodo 33:11, aquela última parte que Deus fala com Moisés como quem fala com amigo. Eu tenho também sobre escolha ser fonte de prazer, falo sobre Abigail. Que mulher excepcional que essa mulher era, né? Conciliadora, né? Fez com que ela evitou que Davi matasse o marido dela. Mensagem bem legal, dá um pulinho lá para você ver também, tá? Quem é alinhado escolhe não andar com quem é desalinhado. Eu falo da aliança que o Josafá fez com Acabe, o mole que o Josafá deu que quase custou a vida dele, tá? Tem essa mensagem lá no canal. Tenho sobre escolha se preparar para a volta de Jesus, tá? A mensagem, o título de autoexplicativo. Eu tenho sobre escolha adotar a oração como estilo de vida. Eu tenho sobre lá, escolha não ser destruído pela falta de conhecimento. Falo sobre Oséias, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. E são esses aí muitos outros títulos que tem lá, tá? Mal se inscrever, clica no sininho que você vai receber as notificações. Deixa o seu like no vídeo, assiste o vídeo por pelo menos 2 minutos. É só desse jeito aí que o YouTube entende que você quer permanecer inscrito no canal. E você que já se inscreveu, eu quero agradecer porque você parou para atender o meu pedido, parou para atender o meu convite. Eu peço a todos vocês que estejam compartilhando os vídeos no canal, peço a vocês que estejam verdadeiramente aí, sabe, indicando o meu canal nos seus grupos, nas suas redes sociais. Me ajudem a pregar essa palavra, me ajudem a fazer com que esse canal se torne cada vez mais conhecido, cada vez mais relevante nas plataformas, nas redes sociais, que essa palavra vá adiante, vá aos confins da terra, porque esse é o momento. Jesus está voltando. Nós estamos vendo aí os escândalos no Brasil aí, um atrás do outro aí, toda hora aparece um escândalo aí envolvendo crente, envolvendo pastor, envolvendo pastora, pastora que mata marido, cantor que sai do armário e por aí vai. Coisas para desanimar
e afastar as pessoas dos caminhos do Senhor. Escolha não se abalar com os escândalos. Tem essa mensagem lá também para você ver, para você ser abençoado, para que Deus possa falar ao seu coração. Bom, fico eu por aqui, aguardo você no próximo vídeo, desejo que você seja abençoado nesse dia de hoje, que Deus já esteja falando com você desde a hora que você acordou, porque isso já é uma dádiva que o Senhor já deu, né? E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu